Eu não poderia começar a análise desse episódio de outra forma a não ser elogiando a abertura de House of the Dragon. No primeiro episódio nós não tivemos abertura e finalmente agora, a partir do segundo, nós tivemos. Algumas pessoas não gostaram pelo fato de utilizar a mesma música que Game of Thrones, mas particularmente eu amei isso. Não só a trilha sonora, que é sensacional, mas todo o estilo artístico dessa abertura. Eu gostei demais e eu acho que de fato cria a identidade de que é uma série do universo de Game of Thrones. Então vamos agora para de fato a análise do episódio. O episódio começa discutindo sobre a escolha de um novo guarda real. E é então que Viserys pede para Rhaenyra ajudar na escolha. Rhaenyra então vai com Sir Harrold, que é o novo líder da guarda real, e escolheu o novo candidato. Ela observa alguns dos guerreiros, mas ela acha eles todos guerreiros frios, digamos assim, guerreiros muito verdes, muito imaturos, digamos assim. Então ela acaba decidindo escolher por alguém que tenha habilidade em combate, em uma guerra real. E é então que o único candidato que tinha essa habilidade era o Criston Cole. O Criston Cole que aparece um pouquinho lá no primeiro episódio, onde ele tem uma luta contra o Daemon, e aqui ele de novo aparece um pouco. Então a Rhaenyra acaba escolhendo o Criston Cole para ser o novo guarda real. E eu acho muito interessante como nos primeiros episódios o Cole vai tendo essas pequenas participações. E a cada episódio ele vai tendo cada vez mais destaque. Então eu gosto muito de como que foi construído essa figura do Criston Cole. Depois nós temos o Viserys com a Alicent. Eles estão conversando nos aposentos do Viserys, e é nesse momento que a gente descobre que esse episódio, o segundo episódio, se passa 6 meses depois do final do primeiro episódio. É interessante para a gente ter uma ideia de como que passou esse tempo, e também para a gente perceber que o Viserys e a Alicent estão muito mais próximos. Afinal de contas, 6 meses se passaram e eles continuam juntos. Logo depois a gente tem a Alicent conversando com a Rhaenyra. Esse momento é legal porque a gente percebe a grande força da amizade das duas e também como a Alicent acaba confortando a Rhaenyra, principalmente em relação porque ela também já perdeu a sua mãe. Vale falar, no entanto, que a Alicent estava meio que ajudando o Viserys nessa situação, já que ele tinha meio que falado, dando a entender que não estava conseguindo falar direito com a Rhaenyra. Então a gente já vê a Alicent, acho que não conscientemente, mas ela tenta manipular um pouco a Rhaenyra aqui. Mas eu acho que de qualquer forma é algo que mostra ainda o grande laço de amizade que tinha entre as duas. Depois a gente chega sobre uma das coisas mais importantes desse episódio, que é quando o Corlys Velaryon acaba propondo uma união do Viserys para se casar com sua filha, a Laena Velaryon. Esse casamento seria em tese muito poderoso para o reino, já que estaria unindo duas casas valerianas, e a casa Velaryon, nesse momento da época de Westeros, era a casa mais rica, então era um casamento muito poderoso. Só que a grande questão é que depois que o Viserys ele tem contato, uma conversa com a Laena, ela tem apenas 12 anos, ela é uma criança. Óbvio que no universo medieval e no universo de Game of Thrones, isso é até normal. Muitas pessoas eram prometidas, inclusive, antes de nascer. Só que o Viserys acha isso tudo muito estranho, ele não quer se casar, e aí ele fica evitando, e ele não quer, só que ao mesmo tempo ele não sabe como que fala pro Corlys toda essa situação, porque o Corlys é um aliado militar e econômico muito forte dele. E aí, enquanto essas coisas vão rolando, a gente tem a provocação do Daemon. O Daemon basicamente rouba o ovo de dragão que tava em Porto Real, e ele leva para a Pedra do Dragão, onde ele tá junto com a Missária, e ele clama a Pedra do Dragão, né? Ele se autoproclama o herdeiro, né? De novo. E fala também que ele vai se casar e ter um filho. O Viserys, ele fica completamente transtornado com toda essa situação. Mas ele também sabe que é um bait, digamos assim, do Daemon. Só que mesmo assim ele queria ir lá tirar satisfação com o Daemon. Mas o Otto Hightower acaba pedindo para ele ir no lugar do Viserys, o que faz total sentido, já que eles poderiam acabar brigando. E vale falar o seguinte, né, que o Viserys ele não monta mais em nenhum dragão. O Viserys ele montou no Balerion, só que depois que o Balerion morreu, ele não tomou mais nenhum dragão. Então a chance de, sei lá, acabar tendo alguma briga e o Viserys morrer, poderia ser grande, sabe? Então faz total sentido
isso que o Otto Hightower falou. Então o Otto chega lá em Pedra do Dragão, uma cena bem legal, tá? A Pedra do Dragão tá bem bonita, mesmo que a gente só veja uma parte dela, não é toda, mas mesmo assim eu achei a fotografia bem bonita dessa cena. E aí eles estão discutindo, tá naquela treta lá, parece que ninguém vai ceder, até quando a gente vê, por exemplo, o Meraxes. O Meraxes, ele aparece no final do primeiro episódio, só que aqui a gente tem uma imagem mais clara e mais bem definida do Meraxes, que é um dragão bem estranho, né? Ele parece um verme. Eu, por exemplo, eu particularmente gosto bastante desse dragão. E aí tá parecendo que vai ter guerra, que vai ter um caos, e finalmente chega a Rhaenyra com o Syrax. Essa cena é bem legal por alguns motivos. O primeiro é da relação da Rhaenyra com o Daemon. Nesse diálogo a gente acaba percebendo que de fato o Daemon ele fez isso só por birra, sabe? Ele fez isso só para aparecer, digamos assim, e que ele não iria de fato fazer alguma coisa para prejudicar o Viserys ou a Rhaenyra. Então eles têm esse contato que é bem legal, e também a gente percebe que a Rhaenyra ela já tá tentando construir, digamos assim, essa imagem como herdeira, de participar mais das coisas do trono, e ela também acaba afrontando o próprio Otto Hightower, né? Porque ele foi lá como a mão do rei, como alguém que ia resolver a situação. Mas na verdade quem resolveu a situação foi a Rhaenyra, então ela também acaba deixando ele irritado. Então eu gosto de toda essa cena. Nós temos o Viserys anunciando com quem ele vai se casar. Todo mundo pensa que ele vai se casar com a Laena Velaryon, inclusive o Corlys está todo felizão no começo da cena, é bem engraçado. Só que ele acaba anunciando que vai se casar com a Alicent Hightower. E isso deixa algumas pessoas chocadas. A Rhaenyra fica muito chocada, porque, tipo, o pai dela tá se casando com a sua melhor amiga. Isso deve ser muito estranho. E ela também se sente traída, não só pelo pai, mas também pela Alicent. E o Corlys também fica pé da vida, né? Ele toma aquilo como uma ofensa pessoal. Nós temos o casamento do Viserys com a Alicent. Mas vale falar que, assim, a casa Hightower também é uma das casas mais fortes de Westeros, então não é como se o Viserys tivesse escolhido um casamento que não trouxesse a ele poder político, muito pelo contrário. E o final do episódio nós temos o Corlys conversando com o Daemon. A gente percebe duas coisas dessa conversa. A primeira é do Corlys tramando com o Daemon a sua união para lutar nas Stepstones, e basicamente nessa região vai ter uma guerra que vai acontecer já no próximo episódio, e é uma guerra que está sendo preparada faz tempo, só que o Viserys não está fazendo nada. E é uma região que acaba afetando muito politicamente e economicamente a Casa Velaryon. Por isso que o Corlys, ao longo do episódio passado e desse episódio, ele está tão interessado nessas Stepstones. Então o primeiro fato é para conversar com o Daemon para pedir ajuda dele, até porque o Daemon tem um dragão que seria completamente essencial para essa guerra. Mas o Corlys ele também fica soltando certas farpas pro Viserys, até porque ele tá muito irritado com o Viserys. Só que aqui a gente percebe que em todos os momentos que o Corlys acaba falando mal do Viserys, o Daemon acaba defendendo ele. Então a gente percebe como que é essa relação de amor e ódio que o Daemon tem pro Viserys e vice-versa, né? Bem, esse foi o final do episódio. É um episódio bom, é um episódio legal, porém ele não é do mesmo nível do episódio 1. Óbvio que isso é normal, tá? Não tô aqui reclamando nem nada, é completamente compreensível, até porque o episódio 1 é bem legal, como vocês viram na análise do episódio passado. Mas esse episódio é um pouco abaixo. Por muitas vezes esse episódio, ele parece não ter coisas tão importantes, como, por exemplo, toda aquela situação com o Daemon. Tipo, era óbvio que o Daemon tava só querendo aparecer, sabe? Tava só querendo fazer graça. Mas, ao mesmo tempo, o episódio ele tem um ritmo bem legal. E ele tem algumas coisas que vão ser muito importantes pro futuro. Como o casamento do Viserys com a Alicent. Como essa quebra de confiança da Rhaenyra com a Alicent. Com o Criston Cole sendo agora da Guarda Real. Então, é um episódio que não é do mesmo nível do primeiro, mas ainda assim é muito bom. Se fosse para eu dar uma nota, eu colocaria uma nota 8. Essa foi a análise do episódio. Eu vou deixar aqui aparecendo a análise do primeiro episódio, caso você ainda não tenha assistido. Não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Muito obrigado, até a próxima e tchau!